Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês algo que eu achei muito curioso porque o Nick Walter, famoso Nick Walker, tá ensandecido, ele tá maluco, ele tá falando que ele não se importa com ninguém, ele tá falando que ele não tem adversários e a gente tem que lembrar que o Nick Walter, ele é o profeta de si mesmo. A gente teve no ano de 2021 ele profetizando que ele iria ganhar o New York Pro em cima do Blessing e ele ganhou o New York Pro, ele profetizou que ele ia ganhar o Arnold Classic Ohio e ele ganhou o Arnold Classic Ohio e ele profetizou que ele ia ser top 3 no Mr. Olympia, ele foi lá e fez. Então ele é o profeta de si mesmo, então tudo que ele fala em relação à previsão dele, a gente tem que ver se é arrogância ou se não é um espírito, alguma informação que foi passada para ele. Mas bom, vamos primeiro de tudo dar uma olhada aqui no que ele falou, que a gente teve aqui a postagem do Brasil Bodybuilding News, comentando o que o Nick Walker falou enquanto ele gravava um vídeo no canal dele. Falando aqui: eu não me importo com quem vai subir, eu não me importo que o Derek vai subir, eu não me importo que o Martin, eu não me importo com o Godvita, eu não me importo com ninguém, se o Bona que vai subir, ele tem ali confiança 100% no trampo dele, no trabalho dele, e ele não se importa com quem vai subir, e assim... Isso aqui é um negócio que, pelo menos lá fora, os caras quiseram fazer um burburinho, quiseram começar uma polêmica e tudo mais, mas eu honestamente acho que isso aqui não tem nada demais, é simplesmente o cara tendo a confiança que ele tá fazendo o melhor dele pra ir no show. Se o cara não tivesse essa confiança e ele acha que porque várias pessoas que tiveram uma classificação melhor que ele no Mr. Olympia vão estar nesse show, ele vai perder? Por que ele vai perder tempo fazendo dieta? Por que ele vai perder tempo fazendo uma preparação, usando tudo que é possível e mais um pouco, no caso do Nick Walker, para poder ir lá e competir sabendo que ele vai perder? Então o cara realmente, pô, eu pelo menos acho que em questão de mentalidade ele tá mais do que certo, ele não tem que se importar com os adversários, ele tem que ir lá e fazer o que ele acha melhor, porque dessa forma ele vai pelo menos competir. Então ele tem que ir lá e fazer o que ele acha melhor, porque ele vai lá para competir, esse que é o papel dele. E aí, lá nos Estados Unidos tentaram fazer um furduncinho, mas o próprio Derek ignorou isso aqui, não deu muita bola, porque eu acho que lá o pessoal entende que não é uma postura de uma pessoa arrogante, mas sim uma postura de alguém confiante, alguém que bota fé no trabalho que tá fazendo. E aí, vamos dar uma olhada aqui nas últimas atualizações que a gente teve dos principais adversários que a gente vai ter do Nick Walker e claro também o próprio Nick Walker, né? A gente teve uma postagem aqui há 5 dias do vídeo que eu tô gravando para vocês hoje no dia 17, que ele postou aqui um pouco do shape dele, fazendo aqui uma expansão de frente, e a gente pode ver aparentemente que ele melhorou essa pose, na minha opinião. Não sei o que vocês acham, até gostaria que vocês comentassem aqui abaixo. Ele aparentemente melhorou essa pose. Aqui é uma pose que ele sempre foi muito dominante, né, o peitoral de lado, porque é uma pose que quem sempre é mais musculoso, quem tem mais músculo, vai ficar muito impressionante nessa pose. Essa pose aqui sempre foi muito forte dele, né, porque ele tem muito detalhe, muita expansão, e ele consegue ter um X muito pronunciado. Se a gente for pegar, ó, a extremidade do cotovelo dele e traçar uma linha, a gente pode ver que quase que chega no joelho, que seria o X perfeito de você ter o cruzamento de cotovelo com joelho aqui, cotovelo com joelho aqui, que seria o X que é o buscado na categoria Open. Então essa pose aqui é uma das melhores dele e é uma das melhores da Pro League, então nessa pose aqui ele ganha de muita gente. Aqui é uma pose também que ele é muito dominante pela questão de tamanho de massa, né, o quanto de volume que ele tem, mas a gente basicamente é mais do mesmo. Eu, sendo bem honesto com vocês, tô falando isso daqui e eu nunca vou ter 5% de um shape desses, então a minha opinião aqui não vale de merda nenhuma, tô só compartilhando com vocês aquilo que eu acompanho e que eu vejo que o Nick Walker, eu acho que ele já chegou num teto, ele chegou num platô. É difícil a gente ver uma evolução do Nick Walker disso daqui para evoluir muito, como por exemplo a gente teve a evolução do Leandro Pérez. O Leandro Pérez é um cara que, se a gente for comparar o último show que ele competiu lá na Europa com o shape que ele apresentou no Arnold Brasil, é uma diferença gigantesca. Ele conseguiu acrescentar muito volume e conseguiu acrescentar volume em lugares chaves que melhorou muito o shape dele. O Nick Walker, ele já tem muito volume e ele já tá meio que no limite de volume que o corpo dele comporta. Se ele colocar mais volume que isso aqui, vai começar a transbordar, não tem mais o que fazer. Então, não sei o que vocês acham, até gostaria que vocês comentassem aqui abaixo em relação ao Nick Walker, se vocês acham que ele pode vir
com uma evolução muito grande, porque ele já chega muito bem condicionado, ele não peca nesse aspecto, ele já tem muito volume, só que acaba sendo sempre o mesmo shape, que é um shape impressionante, é um mutante, é um cara muito volumoso, só que acaba não tendo aquela estética, acaba não tendo as melhores linhas do mundo, e isso não tem como lutar contra. Ele pode fazer o máximo possível e ele faz o máximo possível, só que é algo que não tem como lutar contra. E bom, o Nick Walker vai estar enfrentando quem eu acredito que é o principal adversário dele, que é o Derek Lunsford. Esse cara que a gente não tem uma foto recente dele de atualização de shape, o que a gente tem mais recente aqui é um treino que ele fez na FIBO lá na Alemanha, a maior feira que a gente tem fitness do mundo, que ele fez um treininho aqui de tríceps e a gente consegue ver que realmente ele tá muito seco, ele tá com bom condicionamento. E aqui, na minha opinião, se ele apresentar um shape 90% do shape que ele apresentou no Arnold Classic, Ohio, já é o suficiente para ele ser campeão, porque ele é um cara que é top 3 do Olympia, já foi campeão do Olympia, então ele só tem que tomar cuidado com aquele problema que ele tem de às vezes chegar com as pernas murchas e ficar uma discrepância da parte superior com a parte inferior do shape dele. Mas eu acredito que se ele conseguir chegar com 90% do shape que ele apresentou no Arnold Ohio, como não vai ter o Samson Dauda nem o Hadi Choopan nesse show, é capaz dele ser o campeão desse show do Pittsburgh Pro. Bom, outro cara que também que a gente tem que ficar de olho é o Martin Fitzwater, que esse cara aqui eu particularmente aposto muito que se ele conseguir chegar no 100% e o Derek chegar em 80%, 70% do shape que ele apresentou no Arnold Ohio, esse cara pode tirar o título da mão do Derek. E a gente não tem uma atualização de shape completa dele, a gente tem alguns treinos dele aqui experimentando algumas máquinas, né, de uma marca de academia lá que patrocina ele, mas a gente consegue ver pelo menos pelo braço, né, o braço dele tá bem vascularizado, a gente consegue ver que ele tá seco, a gente consegue ver bastante definição. Então ele é um cara que, se a gente for ver questão de condicionamento, aparentemente ele tá numa condição boa pro show. É um cara que ele não costuma errar muito em condicionamento. No Olympia ele chegou assim no pico de condicionamento dele, chegou no melhor shape dele. Naquele show que ele fez contra o Sebum, talvez ele já tenha errado um pouco ali na finalização, mas é um cara que se ele chegar no 100%, eu acredito que é quem vai disputar o título com o Derek. Bom, outro cara que a gente vale a pena demais dar uma olhada é o Vitaly, o Good Vito, que é um cara que tem um shape monstruoso. Isso aqui não sou eu falando, mas a gente teve o Tamer El-Guindi, que é um dos caras que é um dos principais árbitros que a gente tem espalhado pelo mundo, é o CEO da Moscow Contest, é o cara que é responsável por organizar o show do Olympia, comentando que, na opinião dele, o Vitaly tem o melhor conjunto de perna da Pro League atualmente, falando em questão de volume, separação, corte, densidade. E realmente é assustador as pernas desse maluco aqui. É uma perna que... E ele é muito ligeiro. Vocês podem ver que quando ele entra fazendo a apresentação do palco dele no palco, ele já chega contraindo o quadríceps para mostrar e chamar a atenção pro quadríceps. Aí aqui eu acho que o que ele precisaria melhorar, e lembrando sempre, tá? Isso aqui é a minha opinião, que não vale merda nenhuma, e eu nunca vou ter 5% do shape desses caras. Eu acredito que ele precisa trabalhar um pouco mais o abdômen. A gente pode ver em algumas poses que o abdômen dele acaba ficando liso quando ele posa, então acho que isso pode acabar prejudicando muito ele. Fora isso, questão de melhorar um pouco o peito e braço. Se ele melhorar esses pontos, é um cara que, aqui a gente está falando de um cara que tem total chance de ser campeão do Mr. Olympia. Ele tem tudo o que precisa, ele tem o volume, ele tem a estética, ele tem o tamanho, ele tem a linha, ele tem a proporção, ele não tem nenhum defeito grave. As costas também precisa melhorar um pouco, colocar um pouco mais de carne, mas ele não tem nenhum defeito grave, algo que você fala assim que é desbalanceado pro shape dele como um todo. Então esse é um cara que eu boto muita fé que nos próximos anos, se ele melhorar alguns pontos específicos, ele tem total chance de disputar o título do Mr. Olympia. E para finalizar aqui, pra gente falar de algum brasileiro que vai disputar, vai estar lá no Pittsburgh Pro, queria comentar com vocês aqui rapidamente sobre o Leandro Pérez, que fez essa remada curvada aqui monstruosa, com 100 kg de cada lado. E assim, é um cara que, igual eu comentei com vocês no começo desse vídeo, ele melhorou muito do último show que ele fez lá na Europa pro Arnold Brasil. É um cara que, pô,
ele não tem dificuldade de comer. Eu já assisti alguns podcasts que ele participou lá do Monstercast, inclusive recomendo muito que vocês assistam. Muito legal o conteúdo, é um cara que fala bem, é um cara que consegue expressar muito bem tudo o planejamento dele, as ideias. É um cara muito autocrítico pelo que eu posso ver ali no que ele comenta no podcast, então isso eu acho muito legal. E é um cara que eu acredito que vai fazer bonito, vai representar bem o Brasil no Pittsburgh Pro. Sendo bem honesto, não acho que é um cara que vai disputar esse título, que vai disputar para poder ganhar esse campeonato, mas é um cara que vai com certeza, na minha opinião, tá brigando pelo top 5, e isso é muito honroso porque a gente está falando de um top 5 que vai ser composto por caras que vão ir muito bem no Olímpia. Então o Pérez conseguindo ir bem nesse show, isso é muito bom para ele ganhar currículo e ajudar muito ele quando ele for pro Mr. Olímpia, que eu acredito que ele tem total chance de ir num show de nível mediano, ganhar um show de nível mediano tranquilamente e tá no Mr. Olímpia, e muito bem, e pegar a classificação no Mr. Olímpia. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito ainda, deixar o seu like também caso tenha gostado do conteúdo, e qualquer crítica ou sugestão que você tenha é muito bem-vinda, pode mandar aí que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês, beleza? Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final, tchau, tchau, e até o nosso próximo vídeo.